Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavra Viva. E neste momento eu quero fazer jus os meus agradecimentos a Deus. Quero fazer jus os meus agradecimentos a você que tem se inscrito nesse canal, tem abençoado esta obra, tem compartilhado, tem propagado esta obra. E neste momento eu quero deixar registrado aqui os meus agradecimentos. E neste momento eu quero te convidar para mais uma vez nós meditarmos na Palavra de Deus, onde nós vamos refletir um pouco sobre a Palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo de número 1, que nos diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Esta segunda epístola de Paulo a Timóteo trata principalmente das responsabilidades e dos deveres de Timóteo. O apóstolo sente que a sua vida está chegando ao fim. Por isso, com carinho e dedicação, ele dá conselhos a Timóteo, seu amigo e companheiro de trabalho, para que seja forte na sua fé e continue sendo um fiel soldado de Jesus Cristo, e ainda mais, que seja zeloso no cumprimento dos seus deveres e dirigente da igreja e cumpra com a fidelidade o seu ministério. Nós vemos que diante dessa redundância introdutiva que nós acompanhamos a respeito do panorâmico geral histórico que está expondo as verdades que está por trás desta carta que Paulo escreve a Timóteo, nós também não devemos deixar de falar que esta carta foi uma carta pessoal, foi uma carta particular e é uma carta pastoral. E dentro destas anotações que nós falamos, nós também devemos acrescentar que esta carta foi uma carta de aconselhamento espiritual. E dentro destes aconselhamentos espirituais que Paulo ele aponta para Timóteo e para a igreja, vemos que no capítulo 2 e o versículo 1, nós vemos que Paulo ele chama a atenção de Timóteo para que ele venha se fortalecer na graça de Deus, dando-nos a entender que Paulo ele aponta para Timóteo a seguinte orientação, que Timóteo ele poderia fazer a obra, Timóteo poderia continuar fazendo a vontade de Deus, seguindo as orientações do Espírito Santo e pondo em prática o seu ministério, mas não se esquecesse de se fortalecer na graça de Deus. Vemos que, dando um exemplo de fortalecimento na graça de Deus, vemos que viver uma vida de oração faz parte de um fortalecimento da graça de Deus. Isso nós vemos ao exemplo de Jesus. Mateus capítulo de número 4 e o versículo de número 2. Mateus capítulo de número 4 e o versículo de número 2. Nos diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 4, e o versículo 2. E tendo jejuado e orado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Nós entendemos que Jesus passou por um momento de deserto. Jesus passou um momento de solidão física, mas neste exato momento de solidão física,
neste momento em que ele estava passando o deserto, não significa que ele estava ausente de estar fazendo a vontade de Deus. Mas isso nós entendemos que Jesus, mesmo em meio ao deserto, ele sentiu a necessidade de ser fortalecido. E Jesus, como exemplo para a igreja, ou seja, o maior exemplo para a igreja, Jesus agora, ele fala conosco através do escrito de Mateus, que ao passar o deserto, é necessário ser fortalecido. E para passar o deserto fortalecido, é necessário ter uma vida de oração. A oração faz parte de um complemento para que haja um fortalecimento espiritual. Jesus foi o maior exemplo. Jesus passou o deserto orando e jejuando, para que ele não viesse a fraquejar espiritualmente e ceder às tentações que viessem em contrapartida à sua vida. Às vezes estamos passando por desertos, mas às vezes nos esquecemos de orar para que haja um fortalecimento espiritual. Ninguém atravessa um deserto espiritual sem que haja um fortalecimento na sua vida. E Jesus está falando conosco através do seu exemplo de vida. Jesus foi o maior exemplo. Para passar o deserto, Jesus teve que orar. Jesus teve que buscar ao Pai em oração. Segundo exemplo de Jesus em viver uma vida de oração para que haja um fortalecimento da graça de Deus na sua vida, vemos que Mateus, capítulo de número 14, o versículo de número 23, o mesmo livro de Mateus, capítulo 14, e o versículo de número 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Entendemos que depois que houve as bênçãos de Deus sobre a vida da multidão, por intermédio de Jesus, através da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus também deixa o segundo exemplo de fortificar-se na graça, em viver uma vida de oração, é que depois de gozar das bênçãos de Deus, nunca deixemos de buscar a Deus em oração. Muita gente tem recebido muitas bênçãos de Deus, mas tem vivido uma vida espiritual de fracasso, porque não tem procurado se fortificar na graça através da oração, tem se esquecido de Deus. Mas Deus está dizendo através desta palavra, ao exemplo de Jesus, que nós devemos entender que depois da multiplicação dos pães e dos peixes, nós nunca deixemos de continuar a nos fortalecer na graça de Deus através da oração. Jesus também deixou outro exemplo de viver uma vida de oração ou fortificar-se na graça em viver uma vida de oração, como está lá também em Mateus, capítulo de número 23 e o versículo de número 34. Mateus,
ou Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23 e o versículo de número 34. Nos diz assim, ó, a expressão bíblica, ao terceiro exemplo de Jesus em viver uma vida de oração para fortificar-se na graça. 23 e 34. E dizia Jesus: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus também orou na cruz. Jesus orou no momento da crucificação. Às vezes, nós esquecemos de orar no momento da cruz, no momento do sofrimento. Mas Jesus está dizendo, através do seu exemplo, que está aqui narrado por Lucas, que no momento crucial do seu sofrimento, ele também orou para que ele pudesse ser fortificado na graça de Deus. O segundo exemplo de fortificar-se na graça de Deus está em dar fruto. Todo cristão, ele tem que dar fruto. João, capítulo de número 15, e versículo de número 2. João, capítulo de número 15, e o versículo de número 2 nos diz assim a palavra: e toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Entendemos que Jesus, ensinando aos discípulos, que um dos exemplos para que os discípulos pudessem continuar de forma vitoriosa, triunfante nas suas vidas espirituais, era necessário que viesse a haver um fortalecimento na graça. E esse fortalecimento na graça deveria ser manifesto através do fruto. Do fruto. O fruto aqui fala de obras. É necessário estar envolvido na obra de Deus para que haja um fortalecimento na graça. Deus não vai fortalecer ninguém na obra dele se a gente não estivermos envolvido com aquilo que ele colocou sobre as nossas responsabilidades. Então é uma exigência. E vemos que há uma recompensa para quem dá fruto. Ele diz que toda árvore que dá fruto, ele limpa, ou seja, ele abençoa, ele abre as portas, ele enche do seu Espírito Santo, ele dá saúde espiritual, dá saúde física, ele investe. Então, fortificar-se na graça de Deus é dar frutos. É necessário nós darmos frutos para Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado. O terceiro ponto de fortificar-se na graça é estar pronto para passar duras provas. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 3. 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 3, que nos diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Veja a recomendação paulina a Timóteo. Ele fala que Timóteo, ele deve seguir o exemplo de sofrimento das provas que Paulo passou, para que ele possa resistir aos ataques ferrenhos que venham contrapor-se contra o avanço do Evangelho operado por intermédio da sua vida.
Timóteo deveria entender. Paulo estava dizendo para Timóteo: você tem que entender que você tem que estar pronto para sofrer as aflições, para que você venha estar com uma vida exemplificada para os demais que venham pós você, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Neste momento, através desta rápida reflexão, eu quero aqui finalizar esta palavra e quero dizer para você que é necessário que você entenda que todos esses exemplos que nós citamos têm que estar incluso, atrelado, envolvido com uma vida de um verdadeiro cristão, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. E que neste momento eu quero deixar também ainda uma palavra para você que está nos assistindo. Talvez você esteja triste por conta das lutas, das provas, talvez as faltas de compreensão, talvez você esteja se sentindo só, como Jesus também fisicamente estava só naquele deserto. Mas eu quero te dizer uma coisa, que através desta palavra, o Senhor, Ele está entrando com providência na tua vida, e está te dando mais uma saída de escape para você respirar, para que você venha continuar a caminhar de forma forte, firme e saudável na presença de Deus. Eu quero orar pela tua vida neste instante. Justo e eterno e poderoso Deus, neste momento, Senhor, aonde nós lemos a tua palavra e falamos da tua palavra dentro desta rápida reflexão bíblica, a respeito, Senhor, do fortalecimento na graça que há em ti, Senhor. Que esta pessoa que ouviu esta palavra, Senhor, este servo, esta serva tua, Senhor, que talvez esteja se sentindo fraco, fraca espiritualmente, que através desta palavra, Senhor, eu te peço, entra com força espiritual, entra com socorro espiritual na vida desta pessoa que está do outro lado nos assistindo, Senhor. Ó Deus, que através desta oração o Senhor possa repreender todo o espírito, Senhor, de fraqueza na mente, no coração. Entra, Senhor, com providência nesta vida, Senhor, que está nos assistindo, trazendo-lhe, Senhor, prosperidade espiritual, prosperidade física, prosperidade financeira. Supre as suas necessidades, dá a ele, Senhor, ânimo para continuar, Senhor, vivendo uma vida, Senhor, segundo os preceitos da tua palavra. Repreende, Senhor, todo pensamento contrário, repreende, Senhor, toda investida do tentador, toda palavra negativa, que a tua vitória venha descer sobre a vida desta pessoa que está nos assistindo, Senhor. Neste momento, é no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu peço, e é no nome de Jesus que nós confiamos que a vitória é certa, no nome de Jesus. Não se esqueça de, depois de nos assistir, aí embaixo você vai encontrar aí uma mãozinha que está com um sinal nessa posição. E aí você clicando lá, você vai nos ajudar a continuar a avançar com esta obra. E se você ainda não se inscreveu, do outro lado aqui, no canto da tela, você vai encontrar o nome Inscreva-se. Você só é clicar lá e aí você já vai estar inscrito no nosso canal e vai estar também mais embaixo, se quiser, deixar um comentário, deixar uma pergunta, que depois, no decorrer das nossas programações, nós podemos até responder os seus questionários, as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas a respeito de questionamentos bíblicos, que é muito importante para a nossa compreensão e para o nosso crescimento espiritual. Amém?
Curve a tua cabeça e eu vou impetrar a bênção dos apóstolos sobre a tua vida, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, e a divina consolação do querido Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém.